Valendo, hein? Começa. E, gente, vamos lá, nós estamos mais um dia na escola dominical, né? Um dia muito especial hoje. Vocês veriam aí que tem até uma saudação para as mamães, para o pastor, um preparo todo especial para as queridas. Então, que Deus abençoe todos vocês e receba toda a nossa oração neste dia. Nós vamos passar rapidamente a palavra ao pastor Wilson para dar as saudações para a igreja, para as irmãs. A gente quer saudar a todos os irmãos na graça e paz do Senhor Jesus, desejar um Dia das Mães abençoado, nesse que nós chamamos mês da família, mês de maio, também é o mês das nossas queridas mães, e a gente sabe que toda a origem da humanidade está na maternidade, e por isso temos que sim homenagear, comemorar o Dia das Mães. Nós temos visto que a sociedade tem rejeitado essa figura em nossos dias. Em algumas escolas já não se comemora mais o Dia das Mães, em alguns locais sociais. Nós entendemos que a pessoa que não tem ou não teve a oportunidade de ter a mãe tem que ser tratada de forma respeitosa, carinhosa, mas não se pode perder a necessidade e a importância de homenagear aquelas que nos deram a luz e que a grande maioria delas são bênção na vida de cada um de nós. Portanto, nessa manhã nós damos e desejamos a todas as mães da igreja, daqueles que nos assistem e de todos que verão esse vídeo, um feliz Dia das Mães. E que Deus esteja com vocês, os abençoe e faça de vocês, assim, bênção na igreja que vocês participam, na família que vocês fazem parte e também na sociedade, que sejam mães abençoadas. Hoje nós temos uma mensagem especial para as mães, focando a vida de Maria, mãe de Jesus, as experiências, as bênçãos que Maria teve, que são importantes para a nossa vida. Que Deus abençoe e feliz Dia das Mães. Ok, vamos dar início então à nossa escola dominical, os irmãos e irmãs, com uma oração, agradecendo ao Senhor por mais esta semana, né, que nós tivemos, e a semana que se inicia agora, que o Senhor nos dê vitórias, nos guarde, né, deste mal que está cometendo aí a humanidade, né, que nós possamos realmente viver para louvar, glorificar o nome do nosso Deus. Oremos, queridos. Senhor, nós mais uma vez, Pai querido, estamos diante de Ti, certos de que o Senhor nos ouve, Pai, porque oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez nós queremos Te louvar e Te agradecer por esta semana que se findou, ó Pai, e o Senhor até aqui nos guardou deste mal, o Senhor nos livrou de outros males, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por isso. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba toda a nossa adoração neste dia, ó Pai, que marca o início de mais uma semana. Que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, falar conosco nesta manhã, através da Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti, Senhor amado. Te agradecemos, ó Pai, imensamente pela vida das nossas mães, de todas as mães aqui representadas, ó Pai querido, pedindo que o Senhor continue dando a elas, ó Pai, este coração grato. Nós temos visto e ouvido, ó Pai, relatos destas mães, e dizendo da alegria que elas têm em poder ter concedido. Por isso nós te pedimos que o Senhor cuide de cada uma delas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide da Tua igreja, ó Pai, e que nós possamos, ó Senhor amado, continuar sempre firmes na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, espero que
nós possamos hoje, né, um dia diferente. Normalmente nós estaremos preparando o almoço, o churrasco, para nos juntar, né, nos unirmos, né, com as nossas mamães e podemos comemorar esse dia. E assim, é realmente um dia diferente, em que nós temos que, para cuidar delas, estar longe, muitas vezes. Mas é assim que Deus aprove que fosse, né, este dia. E estamos juntos, né, no coração, com certeza estamos juntos no coração. E eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, e eu vou fazer uma leitura que relata bem a alegria, né, e a gratidão de uma mãe por poder ter recebido do Senhor, né, nos braços o seu filho. 1 Samuel, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esse é o cântico, né, de uma mulher que tinha prometido ao Senhor entregar o seu filho, né, para o serviço do Senhor, se o Senhor o permitisse, né, se o Senhor permitisse que ela o concebesse. E assim fez Ana. E esse é um canto de alegria por poder deixar entregar o seu filho ao trabalho do Senhor. E eu tenho certeza que assim todas as mães, né, se alegram quando os seus filhos estão diante do Senhor, na presença do Senhor. Com alegria, né, essas mães têm prazer em entregar os seus filhos no trabalho do Senhor. Que seja essa, né, a nossa reflexão nesta manhã, do quanto as nossas mães, né, se alegram em Deus por ter podido nos conceber. Deus nos abençoe, amados, nesta manhã, que nós possamos realmente ouvir, né, e sermos gratos a Deus por poder dedicar tamanho amor, né, através das nossas mães. E aí, amados, nós vamos passar nesse momento agora para a nossa parte, né, de oração, de continuidade, né, das nossas orações. E esta semana nós oramos, né, por uma família amada, a família do Marcelo e da Andréia, e nós vamos orar agora, né, vamos sortear aqui a próxima família, a família que estará em nossas orações, além da nossa família amiga, né? Já estamos, né, com a campanha da família amiga, do mês da família, né?
Então, continue orando pela família, você fazendo os trabalhos, reunindo com ela, orando, e fazendo as visitas, né, online, mas orando também pela família da semana na escola dominical. E olha aqui, temos mais uma família, né, que nós vamos orar nessa semana, família do Cícero e da Roseli. Então, estejam aqui orando por esta família amada, né, que nos alegram, né, muito. Amamos a família do Cícero e da Roseli, os filhos, netinho, né? O Senhor abençoe e continue abençoando vocês, meus queridos. Então, oremos agora pela família, por esta família, e também temos os nossos aniversariantes, né, da semana, pessoas que nos alegram, né, nesse dia não, hoje dia 9, dia 10, nós não temos aniversariantes, mas teremos um aniversariante amanhã, tá? Quem será esse aniversariante? É alguém que está chegando, que chegou recentemente para ficar conosco, para trabalhar conosco, para nos alegrar com a sua presença, a presença dos seus filhos também. Pastor, né, o reverendo Sarkis, Alcides Sarkis, né? E orem pela vida dele, agradeçam a Deus por esta vida, né? Um servo do Senhor que tem dedicado o seu tempo para louvar, para ensinar do Senhor. E temos também no dia 13, a nossa irmã Valdeia. Valdeia, parabéns, minha querida. Deus abençoe a sua vida, né? E agradecemos muito a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. O Senhor te conceda muitos e muitos anos, né? Que sejam anos de bênção, né? Nas nossas vidas também, assim como vocês têm sido até agora, né? Deus continue te abençoando, minha querida. Então, aniversariantes dessa semana, reverendo Sarkis e a nossa irmã Valdeia. Vamos orar pela vida deles, vamos louvá-los, né? Louvar pela vida deles, aliás, louvar a Deus pela vida deles, e vamos fazer como de costume, né? Fazer o canto de louvor e adoração a Deus pela vida deles. Então, eu vou pedir ajuda ao pastor Rafael, que vai fazer este momento de louvor, né? Dividir aqui agora, fazer esse momento de louvor. Louvamos a Deus pela vida desses queridos que fazem aniversariantes, e que são aniversariantes, fazem aniversário, aniversariantes é bom, né? Que fazem aniversário esta semana, e vamos também lembrar neste momento, fazer o quê? A consagração das nossas ofertas, né? Aquela oferta que você tem feito todo domingo para missões. Consagre neste momento o valor que você quer dedicar, né, para missões, entregar para missões. Então, nesse momento nós também vamos louvar a Deus, agradecendo pelas ofertas, pelas missões, ofertas de missões, ofertas, né, de louvor e adoração para a igreja, construção também. Não vamos esquecer de agradecer os irmãos pela dedicação com seus dízimos, né? A igreja tem sido fiel nisso, isso é que mantém a igreja funcionando, amados. Então, parte necessária, né, para que a igreja possa cumprir com as suas obrigações. Então, pastor Rafael, momento de louvor e adoração agora. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o cântico que nós já temos o hábito de cantar com os nossos aniversariantes, com os nossos visitantes, e também um momento de que nós, na nossa igreja, quando temos o nosso culto presencial, entregar as nossas ofertas. Então, também entenda que neste momento, virtualmente, ou na intenção do teu coração, de você participar, ofertando ao Senhor para missões e o trabalho da igreja. Vamos adorar o Senhor? Opa. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos
fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Mais uma vez. Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Amém. Valdir. Opa. Vamos lá. Pastor, obrigado mais uma vez pela dedicação. E a gente tem que agradecer em público, viu? Porque realmente requer uma dedicação muito grande para fazer esse trabalho. Para a gente que está acostumado a fazer tudo presencial, é muito fácil, né? De manhã a gente já está na igreja, está tudo arrumado lá. Agora aqui não, amados, precisa realmente de uma dedicação, preparar tudo antes. Eu vou revelar, hein, pastor? Não fica bravo não, mas o pastor fala, já comentou, né? Ele monta todo um cenário, tem que montar toda uma produção ali na casa dele, e monta de manhã, desmonta tudo aquilo para poder usar novamente o espaço dele, depois volta tudo de novo para o culto à noite, os trabalhos da semana. Então, nós louvamos a Deus, pastor, pela sua vida, pela dedicação que o senhor tem tido neste momento também, né, além de todo o trabalho que o Amado já faz, nesse momento de uma forma muito especial e carinhosa, né? Nunca fala não, está sempre disposto a nos ajudar. Muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, nós temos, como já falamos, né, hoje um dia muito especial, um dia de alegria, né, no nosso coração, a mais, né, por causa das nossas mamães, e assim, não podíamos passar aqui sem uma homenagem para vocês, queridas, né, e aqui também eu quero, de antemão, agradecer, né, a Verônica, que trabalhou, né, para preparar essa homenagem. Então, nós vamos, nesse momento, passar essa homenagem para vocês, ou fazer essa homenagem para vocês, queridas. Então, assim, se tem alguma mamãe aí que está fazendo alguma coisa, ou que ainda não levantou, os filhos, por favor, que estão com elas, do lado delas, puxe elas para frente agora, né, aí do computador, do celular, tragam elas para elas estarem vendo neste momento o que foi preparado para elas, tá bom? Então, vamos contar até 10 para que vocês peguem elas e tragam elas para frente aí do computador para elas assistirem essa homenagem, ok? Então, vamos lá, vamos aguardar só mais um minutinho e, pastor, está com vocês.
Muito bom, né, meus irmãos? Tinha, obviamente, um sonzinho no fundo e tal, mas eu fiquei aqui como se eu estivesse ouvindo o coração de vocês. Foi um silêncio, uma expectativa tão boa, que eu fiquei realmente desta forma, como se estivesse ouvindo o coração de vocês. Depois, vai ser encaminhado, né, no grupo da igreja, e aí o som talvez vocês consigam ouvir, mas era só um som, né, para deixar a apresentação mais gostosa. Realmente ficou lindo. Muito obrigado, viu, Pedro? Bom trabalho feito. Nós vamos orar agradecendo, né? Eu vou pedir ao pastor Wilson para que faça esta oração. Nós vamos agradecer pela vida das mamães, agradecer pelos nossos aniversariantes, né, da semana, o pastor já vai fazer, agradecer pela família da semana. Olha aí, pastor, já numa oração só, né? Fazer os agradecimentos desta forma e para que Deus continue iluminando, né, esses queridos, as nossas mães, e que sejam sempre bênção nas nossas vidas. E não queria também nesse momento, como a gente faz de costume, quando oramos pelos aniversariantes, nós também, né, oramos pelos nossos visitantes. Então, eu não consigo fazer esse controle aqui, porque fica lá com o pastor, né, Rafael, então eu não sei quais são os visitantes, por isso eu não vou nominá-los, tá? Para evitar não conseguiria fazer, né? Mas eu sei que as pessoas que nos visitam são muito bem-vindas, sempre são muito bem-vindas na nossa igreja. Então, pastor, também orem por elas. Amém. Vamos orar então. Pai, queremos te dar graças porque o Senhor, ó Deus, dia a dia, a cada manhã, demonstra a tua graça e misericórdia sobre todos nós. E uma das formas de fazer isso, ó Deus, é através das nossas mães, e queremos louvá-lo pela vida de cada mãe, ó Deus, da nossa igreja, e mães, ó Deus, que compartilham da fé em Jesus Cristo. Ó Deus, queremos também colocar diante do Senhor todas as famílias da nossa igreja, aquelas que temos em oração lembrado durante a semana, mais uma vez, oraremos para a família, pedimos que o Senhor desejar abençoe. Colocamos diante do Senhor também, ó Deus, o nosso projeto Família Amiga, que o Senhor abençoe a comunhão do teu povo, quando nós nos encontraremos, ó Deus, mesmo que virtualmente, com famílias amadas e queridas, e que seja momento de bênção na vida das nossas famílias, da nossa igreja. Abençoe a todos que nos veem e ouvem nessa manhã, que sejam tocados, ó Deus, por cada ato de carinho, por cada, ó Deus, dedicação aqui, que é a transmissão do Evangelho de forma prática. E também, e principalmente, através do ensino da tua palavra. Assim oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus por toda essa igreja amada. Irmãos, vamos continuar aqui a nossa escola, mas eu gostaria de dar alguns recadinhos, né? Os avisos que a gente passa, né, costumeiramente para a igreja. Continuamos com todas as nossas atividades de forma online e algumas a mais, né? Então, nós temos aí agora os trabalhos de sexta-feira, cada 15 dias, um trabalho de encontro de casais, né? Que foi iniciado pelos nossos pastores, eles estão trabalhando para que a igreja se mobilize, né, nesse trabalho de 15 em 15 dias. Então, não agora, não essa sexta que passou nós não tivemos sexta-feira retrasada, e agora na próxima sexta nós teremos novamente este trabalho de casais. Então, você que está nos visitando, pode participar também, né? Mande no particular para os pastores, eles vão convidá-los também para esse trabalho, mandando o link para que vocês possam participar. E vocês que ainda não participaram da igreja, estão convidados a participar, né? Venham também participar, foi muito bom, né? Nós estarmos juntos, conversando, trocando experiências, né, com os nossos irmãos. Foi muito bom o trabalho, eu tenho certeza que isso vai tem nos fortalecido, né? Nos fortalecerá mais e mais aí nesse momento que a gente está passando, né? Aí de dificuldades, né? Com essa pandemia. Nas quartas-feiras, continuamos com os nossos estudos, né? O pastor tem se dedicado muito para trazer os estudos, tem nessa
quarta que passou, né, tivemos um estudo muito especial a respeito das parábolas, né, na parábola. Então, vamos continuar prestigiando, participando, né, desses trabalhos na semana. Tenho falado que eu nunca vi a igreja orando tanto como eu tenho visto agora, né? Na minha vida de convertido, desde que eu cheguei na igreja, eu nunca vi a igreja orando tanto como tem feito agora, né? Nós temos um relógio de oração que não para, 24 horas tem alguém orando. Então, quando isso aconteceu? Eu estou há mais de 30 anos na igreja e eu vi algumas vezes, mas não por tanto tempo. E desde que nós começamos, estamos em casa, isso não tem parado, né? Eu não vou conseguir lembrar quantos dias fazem, mas já está indo para mais de 2 meses que nós estamos constantemente em oração, 24 horas em oração. Então, você que quer participar desse relógio, ainda tem um espacinho, tem um horário reservado para você. Diferente de que já tem alguém orando naquele horário, você também pode orar. Então, se você tem um horário que você costuma orar e quer passar mais tempo ali junto, nós oramos juntos, eu e a Jaque, sempre às 22 horas, né? É o nosso horário de oração. Tem o pastor Wilson ora às 0 horas, ele inicia às 0 horas. Pastor Rafael, depois na sequência, assim nós vamos, né, dando a sequência durante as 24 horas. Então, você que quer participar, dê o seu nome, ele vai ser incluído na lista de oração, e você vai estar orando também para que Deus nos guarde, para que Deus nos dê livramento, né, cuide da sua igreja nesse momento. Então, temos aí o relógio de oração, 24 horas, ele não para, os trabalhos de quarta, os trabalhos de sexta, a escola dominical, os trabalhos de domingo, e temos as sociedades, né, trabalhando também, irmãos. A SAF também tem se dedicado, eu falo, a gente está aqui tentando achar um horário livre, né, porque às vezes eu vou procurar já que ela está em oração lá com a SAF, está em reunião com as irmãs, o dia está, então, as atividades estão aí para que a gente continue juntos, né, ainda que de uma forma diferente, mas estamos juntos. Então, fiquem atentos a essas programações da igreja e participe, né? É um momento em que nós nos fortalecemos desta forma, participando juntos através das lives, né? Das reuniões online, junto com a igreja. Então, todos nós devemos estar aí juntos. Nós vamos, então, nos preparar agora para a divisão das nossas salas, né? Nós vamos nos dividir em sala, e também aqui eu não posso deixar de agradecer ao empenho dos professores que têm se dedicado também muito para preparar, para estar trabalhando agora, né, de uma forma que também é diferente, tem que fazer isso para que consigamos, né, ter os alunos e eles fiquem atentos às aulas que estão sendo aplicadas. Então, nós nos dividiremos em sala, então nós vamos orar para nos dividir em sala agora, e quem for criança vai ter aula com a tia V através do Face da tia Verônica. Então, as crianças irão para o Face da tia V, já está lá, já sabem o caminho, e assistirão a aula da tia V. Os pré-adolescentes e adolescentes terão aula com o Rogério, o diácono Rogério, e a Valdeia. Então, ele já fez lá, tem o link passado para vocês, e a aula iniciará a partir de agora, né, lá no link que ele passou para vocês. E os adultos, os jovens, continuarão aqui para ter uma aula com o pastor Wilson, né? Que estarão recebendo a aula por aqui. Então, nós vamos orar neste momento e nos dividir em classe para termos a nossa aula. Bem, vamos orar, amados. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, ó Pai querido, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos como igreja, ó Pai, nesta manhã. Ainda, Pai, que desta forma, um pouco diferente da que nós costumamos, mas nós sentimos a sua presença junto conosco, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe os professores, aqueles que irão trazer a sua mensagem nesta manhã, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Pai, conduza cada um deles, as palavras, as leituras, ó Pai, aquilo que eles irão passar para os seus filhos nesta manhã. Abençoa-nos, ó Pai, como alunos, que possamos aprender nesta manhã acerca da Tua palavra e que mais, ó Pai, de aprender, que possamos praticar a Sua palavra dia a dia nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja,
Perdoa os nossos pecados, ó Pai querido. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor? Amém. Obrigado. Aí, com uma produção toda diferente, muito bonito ficou. Tenho que parabenizar também o pastor aí pela produção aí da sala de aula que ele preparou aí hoje para receber as mamães, né, e dar a aula nesta manhã. Seja bem-vindo, pastor. Boa aula. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Valdir, pela sua direção sempre muito boa, muito precisa. Nós, essa manhã, queremos, como já temos dito desde o começo da nossa transmissão, homenagear nossas mães e destacar que as mães são presente de Deus, né? Desde a origem do ser humano, Deus quis fazer assim, né? Trazer o homem à existência, excedendo a Maria, a Eva, primeira mulher, toda a humanidade através da maternidade. Então, por isso, com alegria, nós dizemos nessa manhã a todos vocês, feliz Dia das Mães. Sejam todos alegres e comemorem pela mãe que Deus deu para vocês, ou você que, como eu, já perdeu a sua mãe, mas seja grato pelo tempo que você a teve. E hoje nós, então, homenageamos a nossa esposa, né, que é mãe também, e as nossas irmãs e tias e primas, sobrinhas, todas que já experimentaram a bênção da maternidade, que, segundo o apóstolo Pedro, é uma missão, a missão de mãe. Mas, queridos, hoje nós queremos trazer a palavra baseada em Lucas, especificamente baseada em Lucas. Vamos, na verdade, viajar sobre toda a história dessa mãe especial, que é Maria, mas a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, 46 a 56, será a porção maior da nossa fonte do estudo de hoje, sobre o estudo do Dia das Mães, cujo título nós damos As Virtudes de Maria, Mãe de Jesus. Para introduzir, nós sabemos que Maria foi uma mulher comum, no sentido de ser pecadora como qualquer um de nós, ser humano, mas que foi uma mulher especial no sentido de ser consagrada a Deus, de se consagrar a Deus, especialmente porque foi usada para ter ao seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nascimento virginal, né, sem contato com José, seu esposo. A palavra de Deus no Evangelho deixa claro que Maria só conheceu a José depois que ela deu à luz um filho e que deu o nome de Jesus. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versos 46 a 56, nessa leitura inicial sobre as virtudes de Maria, mãe de Jesus. Diz o texto bíblico: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Deus, abençoe esse estudo e que cale nos corações de cada um dos teus filhos que ouvem e assistem, para a tua glória, para o bem de cada um. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, como que nós conhecemos a compreensão, a mente de uma determinada pessoa, biblicamente falando? Conforme as experiências que essa pessoa tem, são registradas na Bíblia Sagrada. No caso de Maria, mãe de Jesus, esposa de José, Maria demonstra a sua crença através desse cântico chamado Cântico de Maria e através de algumas falas e experiências que ela teve durante a sua vida e que estão registradas na palavra de Deus. Então, como que nós entendemos que Maria foi uma mãe virtuosa, Maria foi uma mulher virtuosa, Maria foi uma mulher de Deus?
usada por Deus para a glória dele e foi uma bênção. Exatamente com os textos que nós vamos discorrer nessa manhã para os irmãos. Mas antes de qualquer coisa, queremos dizer que a palavra mãe aparece na Bíblia 289 vezes. E quando a lemos, notamos que o princípio segundo o qual as mães devem ser honradas, de Êxodo 20, 12, né, que fala honrai pai e mãe, junto com seus pais, é repetido várias vezes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, a base do nosso relacionamento com nossas mães está a partir de Êxodo capítulo 20, verso 12. Honrai pai e mãe para que se prolongue os seus dias na vida que Deus te dá. Então, nosso princípio de relacionamento com os nossos pais, com a nossa mãe especificamente, é de honra. E que isso também é transformado no Novo Testamento através dos ensinos de Cristo, dos ensinos dos apóstolos, de que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. Eles são instrumentos de Deus, que Deus colocou para serem bênção na nossa vida, e nós devemos, então, honrá-los e obedecê-los. Como nós dissemos já, hoje nós queremos trabalhar especialmente com Maria, mãe de Jesus, Maria que também é conhecida como a segunda Eva, enquanto a Eva, né, a primeira mulher que foi criada por Deus, Deus dá a missão dela e seu esposo se manterem fiéis ao mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela, ao comer, traz sobre toda a humanidade a maldição. Maria, de forma milagrosa, virginal, e não por mérito dela, mas porque Deus escolheu assim, e a partir da escolha de Deus na vida de Maria, ela é uma mulher consagrada, é uma mulher abençoada, e é uma mulher que acaba fazendo a vontade de Deus. Maria, então, é a nova Eva, porque agora Maria traz a esperança para o mundo perdido, pecaminoso. Maria traz à luz o Salvador do mundo. Agora o segundo Adão. O primeiro Adão peca e traz maldição. O segundo Adão, Jesus, vem e traz vida, e vida com abundância. Então, desde isso já percebemos essa característica de Maria como a nova Eva, a Eva que traz a salvação e a vida através de Cristo, o seu Filho, nascido de forma virginal. Há uma tradição que diz que Maria, depois da morte de Jesus, né, nós vimos na Páscoa, não faz muito tempo, aquela palavra de Jesus na cruz que dizia ao apóstolo João, disse primeiramente a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, e disse a João, eis aí tua mãe, dando a entender que João, sendo o apóstolo mais novo, tomou Maria para si e cuidou dela, não é? Essa que era a função do filho mais velho, de cuidar dos seus pais até a sua velhice e até a sua morte. Como Jesus faltou, Jesus morreria e depois voltaria à destra do Pai, Jesus então transfere essa responsabilidade de honrar e cuidar da sua mãe para João o apóstolo. Provavelmente José, tudo indica, já havia morrido. Então, a tradição diz que então João toma para si ela e que Maria vive até 90 anos, né, em Éfeso, na cidade de Éfeso. E ela morre ali com 90 anos de idade. Há uma escultura do artista, né, Michelangelo, a chamada Pietà, que é a escultura de Maria segurando o corpo morto de Jesus após a crucificação, que ela parece bem jovem. O rosto dela demonstra ser mais jovem do que o próprio Jesus, e ali Maria teria mais ou menos 50 anos. E aí perguntaram para Michelangelo por que ele teria esculpido o rosto de Maria tão jovial. E ele responde uma coisa muito interessante, está registrada aí nos anais da história. Ele diz, as pessoas apaixonadas por Deus não envelhecem nunca. Talvez na mente de Michelangelo aquela ideia de que na ressurreição dos mortos, todos os que foram apaixonados por Jesus teria essa aparência jovial e longínqua, né? Como promete a palavra de Deus para os crentes, para a vida eterna. Na Bíblia Sagrada, ao todo, são apenas 7 os livros do Novo Testamento
que falam de Maria. 7. Nós encontramos a referência a Maria em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Em Marcos, capítulo 3, versos 20 a 21 e versos 31 a 35. Em Mateus, capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, e versículo 2, verso 23 também. Em Lucas, capítulo 1, verso 1, 2 e 52 e capítulo 11, versos 27 a 28. Em Atos, capítulo 1, versos 12 a 14. E em João, capítulo 2, versos 1 a 13 e capítulo 19, versos 25 a 27. E, finalmente, em Apocalipse, capítulo 12, versos 1 a 17, são referências que aparecem sobre Maria, mãe de Jesus. Muito bem. Maria mesmo, ela se manifesta poucas vezes nas Escrituras Sagradas, né? E antes da gente se aprofundar sobre o Cântico de Maria, eu quero ver com vocês algumas lições das próprias experiências e palavras de Maria que demonstram a sua vida consagrada e que deve ser exemplo para as nossas mães, as mães dos nossos dias, deve ser exemplo, na verdade, para todo crente em Jesus Cristo, porque Maria foi mãe, mas também foi uma serva de Deus e todos nós devemos, como Maria, ser servos de Deus consagrados. A referência que está em Lucas, capítulo 1, verso 34, nós encontramos o seguinte: como pode ser isso se não conheço algum homem? Não é? Quando o anjo revela a Maria que ela daria luz a um filho, né, que era Jesus, ela então fala, relata essa expressão. Como pode ser isso se eu não conheço homem algum? É muito interessante essa palavra de Maria no sentido de castidade, de santidade. Né? Infelizmente, nós temos tido hoje uma proclamação, uma pregação da promiscuidade entre os jovens, cada vez maior e mais comum, e isso, infelizmente, acontece tanto nas camadas da juventude que não são da igreja cristã, não são da igreja evangélica, mas, infelizmente, acontece dentro da igreja evangélica também, né? Infelizmente, jovens são mal influenciados sobre a questão de pureza e que acham totalmente comum terem relações sensuais ou sexuais antes do casamento. E a palavra de Deus ensina que o sexo é uma bênção que Deus fez para o casamento. E que, então, as jovens cristãs, as jovens que, de fato, creem em Deus, na sua palavra, devem serem castas até o casamento, devem se santificar nessa área de cuidar da sua sensualidade, do seu corpo, e que Deus prepara isso somente para o relacionamento com seu esposo, com seu futuro marido. E Maria demonstra isso na sua própria experiência. Ela diz, como pode ser isso se eu não conheço homem algum? Então Maria demonstra uma santidade, uma castidade importante e necessária para jovens verdadeiramente comprometidas com Cristo. Agora, se você não tem tanto compromisso com Cristo, você jovem que me ouve, reveja a sua vida, porque o verdadeiro cristão deve se comprometer com os princípios de santidade com o seu corpo, na área de sensualidade. Uma segunda palavra que Maria fala, e nós estamos falando de forma cronológica, né, ou de forma estrutural, como a Bíblia demonstra para nós, nos textos bíblicos, é uma segunda experiência de obediência e submissão à vontade de Deus. Maria era uma mulher obediente e submissa a Deus. E a gente vê que também ela é submissa ao seu marido. Em Lucas capítulo 1, verso 38, apenas 4 versículos depois do que citei, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Queridos, o desafio que Maria recebe para ser a mãe de Jesus é um desafio não muito fácil, porque não obstante a honra de dar à luz ao Filho de Deus, ela estava numa situação muito difícil, porque apesar de já ser prometida para José, ser desposada com José, estar noiva com José, ela ainda não havia casado e não havia tido nenhum tipo de relação sexual com José. E, de repente, agora ela vai aparecer grávida
E a própria situação de José, nós vamos ver que o contexto mostra que José também foi impactado ao ponto, ele não quis nem sair falando mal dela, dizendo, não, essa mulher engravidou sem eu tocar nela. José pensou em abandoná-la, o anjo teve que também revelar a ele que isso era de Deus e que ele deveria receber Maria como sua esposa. Não é? E diz o texto, como nós já falamos antes, que ele não a conheceu, não tocou nela, não teve nenhum relacionamento sexual com ela, até que ela desse à luz um filho e fosse chamado Jesus. Mas aqui, o que Maria diz? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Imagine o escândalo num contexto muito mais machista da época, num contexto muito mais exigente no sentido de que a mulher não tivesse nenhuma experiência sexual antes do casamento, e que isso é certo, é claro, no meio cristão, mas uma carga muito maior, e agora Maria vai engravidar, tendo aí um relacionamento imediato com seu marido. A gente sabe que as histórias rolam, né, todas as vezes que alguma jovem casa, infelizmente o pecado da fofoca, e que logo engravida, muitos vão dizer, essa moça ela já casou grávida e casou rápido para poder esconder a gravidez. É claro que isso é a maledicência, é pecado também, né? E os crentes devem cuidar para não fazerem isso, mas infelizmente acontece. As pessoas acabam usando desse expediente maligno, né, de falar mal das pessoas sem saber, sem ter certeza, o fato dela engravidar muito rápido após o seu casamento. Então, a segunda palavra aqui que nós encontramos é a palavra demonstrando que Maria era uma mulher obediente, era uma mulher que era submissa à vontade de Deus. Então, ela diz, diante daquela situação, faça em mim segundo a tua palavra. Né? Quantos de nós crentes, quantos de nós, vocês, mães, né, estariam dispostos a um desafio desse? Né? Se expor a tal ponto de serem mal faladas, de serem, em alguns casos, até apedrejadas por causa de cometer uma fornicação, engravidar antes do casamento, inclusive de outro que não de José, que era o desposado, teria essa coragem de assumir isso, que Maria tem. Então, Maria é um exemplo de obediência, sim, pelo menos nesse momento aqui a Deus, e submissão à vontade de Deus. E nós devemos também ser, assim, exemplos de submissão e obediência. Em terceiro lugar, em Lucas, capítulo 1, verso 46, um pouco mais à frente, nós encontramos uma verdade sobre Maria, de que Maria é a serva adoradora. E é exatamente o texto que nós lemos, demonstrando como Maria faz um cântico e como ali demonstra a teologia de Maria, a crença de Maria, como ela cria no Antigo Testamento, nas promessas, né, na sua vida prática. E nós vamos depois nos deter um pouco mais sobre isso, mas nós vemos claramente que no cântico de Maria, Maria demonstra ser uma adoradora, alguém que se dedica a adorar, a louvar a Deus com a sua própria vida. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais sobre este assunto. Mas o texto bíblico avança, e ele avança no sentido de demonstrar mais características positivas de Maria. Por exemplo, em Lucas 2, 48, um pouquinho mais para frente aí, nós encontramos a expressão, meu filho, por que fez isso? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Lucas 2, 48. Qual que era o contexto aqui? Maria, José e Jesus foram até Jerusalém, e Jesus foi cumprir o costume de, aos 12 anos, a criança fazia a sua chamada pública profissão de fé. Ele era reunido com os doutores faziam perguntas sobre o Torá, sobre a lei de Deus e sobre escritos do Antigo Testamento em geral, e conforme o conhecimento daquela criança, ela então era aprovada para começar a frequentar sinagogas e participar pelo menos mais junto com seu pai. E Jesus, então, ele tem essa experiência, Maria e José levam eles até Jerusalém, só que, como era de costume, eles iam com muitos familiares, e muitas vezes alguns ficavam encarregados das crianças, e outros iam, né, tocando, cuidando da bagagem, cuidando da alimentação, do caminho, porque no caso de Jesus, né,
e a sua família, eles vieram da Galiléia e mais ou menos uns 110 quilômetros de distância. Imagine quem está em São Paulo, por exemplo, caminhar até próximo a Campinas, até Campinas, não é? Ou ir de algum tipo de montaria, mas eram realmente um tempo razoável, considerável dessa viagem. Então, eles tinham a prática de alguns cuidarem das crianças, outros cuidarem da bagagem, do alimento, e o fato foi que Jesus, ele não foi em nenhuma dessas turmas, nem na turma da criança, voltando para casa, nem com seus pais, e depois de alguns dias, eles percebem que Jesus não estava no meio de ninguém, e eles voltaram para Jerusalém, e Jesus estava no templo, ainda aos pés dos mestres, e agora não eram mais os mestres, né, que estavam inquirindo Jesus, mas Jesus estava inquirindo eles, e aí eles respondiam para Jesus as perguntas e estavam admirados da sabedoria, né, do conhecimento de Jesus, porque ele era uma criança diferente. Mas o que chama a atenção aqui é a missão didática de Maria, a missão didática de ensinar o filho. Como nós dissemos também no início, o apóstolo Pedro diz que ser mãe é uma missão, né? A missão de mãe. E quando ele fala a missão de mãe, nós entendemos que a mãe ela é especialmente chamada para doutrinar, para criar os filhos, né? No modelo mais original, mais antigo, quando a mulher ficava mais em casa, né, e eu não estou dizendo que é errado a mulher sair para trabalhar, mas quando ela tinha tempo de observar mais o filho ou os filhos, ela tinha uma função de ensinar os filhos, né? Hoje, nós temos aí as escolas, temos os locais de ensino, mas isso por muito tempo, não só nessa época de Jesus, mas por muito tempo da história, e alguns locais ainda isso acontece, né? Que é os pais ensinarem seus próprios filhos, especialmente a mãe, né? Então, a mãe tinha a responsabilidade de ensino, de educação, e quando nós falamos educação, não só no sentido de conhecimento intelectual, mas no sentido de comportamento. Aquela velha frase que a gente ouve nas escolas hoje, né? A gente aqui ensina, mas quem educa são os pais. A gente ensina o conhecimento, mas a educação vem de casa. O que significa isso? Que os pais, a mãe especialmente, faziam o filho aprender a como ser uma pessoa importante, relevante e devidamente educada, e não só no sentido de conhecimento intelectual, mas no sentido de comportamento, né? Uma pessoa, um cidadão de bem, uma pessoa útil à sociedade, uma pessoa exemplar, tudo isso era função da família, especificamente da mãe. E quando Maria fala a Jesus, meu filho, por que você fez isso? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos, né? Maria estava cumprindo a sua função de doutrinar, disciplinar, corrigir Jesus na sua função de mãe. Não que Jesus fosse pecador a ponto de ser corrigido no sentido de pecado, mas no sentido de comportamento. Ele era uma criança ainda, né? E como toda criança, há uma tendência a não fazer tudo certo, porque não conhece, né? E Jesus, mesmo sendo Deus, ele esvaziou, né? Diz o apóstolo Paulo em Filipenses, a sua glória divina, e ele nasce criança, então ele tem todas as fases de conhecimento de um ser humano normal. Ele tinha, em algum aspecto, traços da sua divindade, mas a divindade plena foi esvaziada para o período da humanidade em que ele viveu aqui. E por isso, então, Maria tinha sobre ele a responsabilidade de ensiná-lo. E isso deve ser um cuidado observado às mães, né, cristãs, do cuidado da educação dos filhos. Ainda que a mãe saia para fora, é claro que hoje, com a saída da mãe mais ao trabalho secular, isso tem que ser dividido também com o pai, né? Mas a mãe, principalmente, tem a função de educar o filho, às vezes até no sentido intelectual, porque tem o sistema de ensino homeschool, né, que você ensina a criança dentro de casa mesmo e presta contas ao Estado por isso, mas também há o ensino da educação, dele se tornar uma boa pessoa, um bom cidadão, através do exemplo dos pais. Em quinto lugar,
no Evangelho de João agora, capítulo 2, verso 5, nós encontramos a seguinte expressão de Maria. Qual que é o contexto aí de João 2:3? Do primeiro milagre de Jesus, em que Jesus transforma a água de um casamento em vinho, porque o vinho havia acabado. E não obstante a situação é interessante, porque Jesus é procurado por sua mãe Maria, havia acabado o vinho naquele casamento em Caná da Galileia, uma cidade bem próxima de Nazaré. Eu estive lá, poucos quilômetros de distância, Cafarnaum, Caná, muito próximos. Então ali certamente alguém, ou aparentado, uma família muito próxima da de Maria, da família de Jesus, e então ela e Jesus e os apóstolos são chamados para aquela festa. E de repente acaba o vinho. E então Maria procura Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus então olha para Maria e diz: mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora ainda. Certamente Jesus estava se referindo, uma vez que o vinho é o símbolo do seu sacrifício, né, do seu sangue derramado, não é hora ainda de eu me sacrificar. Jesus sempre tem essas colocações, essas tiradas que a gente pensa que é humana, mas na verdade é divina, pensa que é material, mas é espiritual, e ali Jesus se manifesta dessa forma, dizendo: que tenho eu contigo, não chegou minha hora ainda. Mas mesmo assim, Maria sabia que Jesus fazia. Eu acredito particularmente que Maria já tenha contemplado alguma atitude de Jesus em que, numa situação difícil, ele tenha agido de forma divina. Eu acredito assim, porque Maria, de forma automática, diz para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. No jeito que Jesus falou, não chegou meu tempo ainda, Maria já entende que ele vai fazer alguma coisa. E diz assim: faz tudo o que ele disser. Agora, é um filho que acabou de entrar, né, na maturidade. Jesus tinha acabado de fazer 30 anos, começa o seu ministério, é o seu primeiro milagre. Ele depois faz muitos outros milagres. Não há relato anterior de milagres de Jesus, é verdade, mas o apóstolo João, ao terminar o seu evangelho, ele diz que Jesus fez muitas outras coisas e que não foram registradas no evangelho de João, pelo menos, e que se fossem registrados, não caberiam, né, livros para isso. É claro que João é um pouco... ele usa do exagero, né, a linguagem de exagero, mas dizendo que Jesus tinha feito muitas outras coisas que não estavam registradas no evangelho. Então, a gente acredita que era uma prática que já havia acontecido e que Maria, então, percebendo aquilo, fala: fazei tudo o que ele vos disser. E eu destaco isso aqui como o ensino da própria Maria de que deveria-se ter obediência a Jesus. Faz o que ele fizer. É claro que é uma questão circunstancial, era a questão da transformação de água em vinho, do casamento, mas isso demonstrava em Maria que, ele sabe o que faz, ele tem poder, ele vai realizar alguma coisa. Então, imagina você falar para o seu filho, tudo bem, de 30 anos, já homem, não é? E disser: o que ele falar, você vai e faz, porque o que ele falar está certo. Tinha que ser uma percepção de que Jesus é Deus, de que Jesus tinha algo diferente dos outros, que Jesus realmente era o Filho de Deus. Uma das coisas que sempre acontece na experiência de Maria, quando o anjo revela o nascimento de Cristo, quando Jesus ele tem essa experiência anterior, não é? De que ele fica lá como garoto ainda, sempre a gente encontra a expressão sobre Maria, e ela guardava aquilo no seu coração. Então Maria, de alguma forma, ela cria, só que ela é pecadora. Vocês lembram o episódio, né? Nós falamos recentemente aqui, falando no contexto de parábola, que quando Jesus estava muitos dias pregando em Cafarnaum, onde provavelmente ele alugou uma casa para cumprir o seu ministério, ela foi com seus irmãos lá, diz o outro evangelho, que ela foi prendê-lo, porque ele estava muitos dias sem comer e sem descansar. Então Maria era pecadora, ela não é perfeita, mas aqui ela está cumprindo a vontade de Deus em dizer: fazei tudo o que ele vos disser.
E a gente sabe que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então Maria compreende isso e entende que devemos fazer a vontade de Jesus, sermos obedientes a Jesus. E ela era mãe. No contexto, no sentido social, no sentido de costumes, Jesus, ainda que homem já, deveria obediência aos seus pais. Nós vimos no começo, no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 20, verso 12, né? Obediência, a honra a seu pai e sua mãe. Mas agora Maria está dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. E a sétima palavra de Maria é uma palavra, na verdade, não é palavra, é comportamento. É o aquedar-se à vontade de Deus em Jesus. Imagine agora Jesus, ele está no episódio da morte de cruz, e alguns dizem que essa foi uma das palavras mais eloquentes de Maria, no sentido de que ela aquedou-se à vontade de Deus. Imagine um coração estraçalhado de ver seu filho sofrendo, sendo humilhado, sem merecer nada, sem ter feito nada de errado, simplesmente por causa da política e da religião maligna, que nós temos em todos os tempos, temos nos dias de hoje também, temos uma política maligna, temos religião maligna, e então ela vê seu filho ali sendo morto, humilhado, sacrificado, mas qual é o comportamento de Maria? Capítulo 19, verso 25 e seguintes do Evangelho de João. É silêncio. Ela somente observa, chora certamente, né, por causa da sua humanidade, mas ela fica quieta. Você não encontra nenhuma expressão de Maria nos Evangelhos no momento da morte da cruz, né, dando a entender que, ainda que ela estivesse arrasada pela morte do seu filho, ela se aquedava à vontade de Deus, porque ela sabia que havia um plano de Deus na vida de Jesus. E ele não tinha escondido isso nem dos apóstolos, nem da sua família, de que ele havia vindo ao mundo para ser o Salvador do mundo, e por isso ele tinha que sacrificar. Mas muito bem, queridos, então essas são as 7 palavras, ou 7 expressões, 7 comportamentos de Maria que chamam a nossa atenção. Mas vocês viram que no comportamento deixa eu ver aqui, de número 3, nós falamos que depois a gente voltaria a mostrar para vocês alguma coisa interessante no chamado Cântico de Maria. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre esse Cântico de Maria e o que ele tem de interessante. Versos 46 e 47 de Lucas capítulo 1, que lemos, né? Eu vou ler novamente. Diz, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus. Eu só vou ler até aqui, porque a outra parte é uma outra lição. Nesse Cântico de Maria, como nós dissemos, ele representa a teologia de Maria, a crença de Maria, a fé de Maria, o que ela compreendia da vida com Deus, da teologia do Antigo Testamento, o que ela aplicava para a sua própria vida. Então, esse Cântico de Maria é muito importante nesse sentido. Ele foi inspirado, né, por Deus na vida de Maria e foi registrado pelo autor, por Lucas. Nós só encontramos esse registro aqui no Evangelho de Lucas, o médico. A importância que é esse cântico, a expressão do que Maria tinha de relacionamento com Deus nesse cântico. E o primeiro dos ensinos, ou lições que a gente aprende aqui nos versos 46 e 47, é que Maria reconhece que toda glória, toda honra, todo louvor pelo nascimento de Jesus deveria ser dado a Deus. E não somente a Deus simplesmente, mas a Deus que traria a sua salvação, inclusive para ela. Entendendo que Jesus, demonstrando que Jesus era o Salvador do mundo, era o Salvador dos eleitos, dos crentes, do mundo, quando eu digo, são os escolhidos, né? O mundo dos eleitos, dos escolhidos, e o Salvador dela própria, como alguém escolhida por Deus, pela graça. Então, essas expressões demonstram isso. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus. Então, Maria demonstra o seu contentamento, sua alegria, sua felicidade, porque Deus havia escolhido ela para ser a portadora, né, a receptora do Salvador no mundo, a mãe do Salvador
do mundo. E quando falamos mãe, é no sentido humano, né? Não no sentido de divindade. Coisa que, infelizmente, a humanidade, a religião incorreu na sequência. Maria é uma mulher especial e importante, mas apenas uma adoradora, não alguém que deve ser adorada. Ela, como todo ser humano, adorava a Deus, louvava a Deus, e não merecia louvor, porque ser humano algum merece adoração e louvor. O meu espírito se alegrou em Deus, mas se alegrou em Deus o meu Salvador. Finalzinho do verso 47, a parte B do verso 47, né? Maria reconhece que Jesus era o próprio Salvador dela. E isso é muito importante, porque ela faz uma distinção clara entre a sua missão de mãe de Jesus e a sua relação como ser humano com Jesus, como enviado de Deus, como Salvador. Isso é muito interessante, dessa experiência de Maria. Outro ponto importante no verso 48, o reconhecimento da humildade, da pequenez e da verdadeira bem-aventurança de estar tendo a experiência de ter o Salvador como seu filho, e ao mesmo tempo ter o Salvador como o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. O verso 48 diz, porque contemplou na humildade da sua serva. Então, vamos analisar primeiro isso. Maria estava reconhecendo que era uma serva humilde, pequena, limitada. Ela não está dizendo aqui, não, ó, Deus me chamou para ser uma grande mulher, ser uma coautora da redenção, me chamou para ser aqui alguém que deve ser adorada, deve ser venerada. Não, Maria está dizendo, eu sou uma serva humilde. Deus não levou em consideração isso, porque se levasse em consideração, não tinha me escolhido. Eu sou pecadora, eu sou humilde. Então ela diz, Deus não atentou à humildade, não contemplou a humildade da tua serva. Maria está se colocando de forma a reconhecer a sua condição de pecadora. Né? Nós sabemos que nós, homens, seres humanos pecadores, por melhor que seja nosso testemunho, nosso esforço como filhos de Deus, todos nós não merecíamos mais do que a morte, né? A condenação eterna. E somente a graça de Deus é que nos alcança. Sem mérito algum, nós somos eleitos e salvos no momento histórico, no chamado irresistível e eficaz de Deus, mas nós merecíamos, como qualquer outro ser humano, o inferno. A condenação eterna é dita lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. E que Paulo fala em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. E só foi o dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus, que nos deu vida, assim como deu a Maria, e Maria está reconhecendo isso. Ele não atentou, não contemplou a humildade da sua serva. E a segunda parte também, que faz parte desse ensino aqui, ela diz, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então, Maria não é, vamos repetir, não é coautora da redenção, ela não é alvo de veneração, muito menos de adoração, ela só é mais uma bem-aventurada, coisa que Jesus vai repetir em Mateus capítulo 5 a todos aqueles que são parte do reino de Deus. Ele dá ali a lista das bem-aventuranças, coisa que o Salmo de número 1 vai nos ensinar, dizendo que bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, não ouve o conselho dos pecadores e assim por diante, e que tem o seu prazer na lei do Senhor. A verdadeira felicidade está ligada à obediência a Deus e à sua palavra. E Maria estava se colocando dessa forma, e mais ainda bem-aventurada, mais ainda feliz, porque também foi escolhida por graça, não por mérito, para ter o Salvador do mundo, para ser a mãe, portadora do Senhor do universo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Queridos, e aí a gente vai discorrendo no Cântico de Maria, reconhecendo que Deus usou a vida dela e ela é bênção. Verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria reconhece também as obras de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida. É Deus que faz. Eu não tenho autoridade nenhuma a não ser em Deus.
a não ser através de Cristo. Verso de número 51, ela proclama, né, que Deus abate aqueles que são soberbos, aqueles que se acham alguma coisa não são, né, que se colocam além da verdadeira característica de todo ser humano, são pecadores e miseráveis. Verso 51, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Não tem como ser soberbo diante de Deus, porque todos nós somos nada. Deus somente é santo, é glorioso, e nós não somos nada. Devemos nos humilhar na presença de Deus. Todo tipo de arrogância e soberba, natural no ser humano pecador, é verdade, mas tem que ser rejeitado por todos nós, por todas as mães, em nome de Jesus. Mas ainda Maria anuncia que todos os reinos da terra são levantados ou derribados por Deus e que destrói os poderosos e exalta os humildes. Verso 52 mostra que todo poder político, todo poder bélico, militar, todo poder religioso, porque não, pensando nas duas bestas do Apocalipse, que uma representa a religião, outra representa o poder político, serão destruídos pelo Cordeiro que foi morto e que hoje está glorificado. Que Apocalipse capítulo 1 demonstra muito bem quem é Jesus hoje, não é? É o Deus glorioso, não é? Que dos seus olhos sai espada, não é? E de que a sua face brilha como a luz do sol. É esse Jesus que abate os soberbos. E diz o verso 52, derribou do seu trono os poderosos. Não adianta, por mais que a gente tenha nossas preferências, não é? Políticas, de governantes, e devemos tê-las conforme a orientação da palavra de Deus, conforme aqueles líderes que mais se aproximam daquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para a população, para a humanidade. Todos os líderes na sua soberba cairão, serão derribados, serão derrotados, mas Deus exalta aos humildes, né? A gente tem visto isso acontecendo dia após dia, ano após ano, décadas, séculos, milênios, que Deus levanta a qualquer poder que Ele quer e abate quando Ele também quer. E muitas vezes Ele levanta pessoas humildes e tira aquele soberbo que se achava grandioso. E Ele vai continuar fazendo isso até a volta de Cristo. E Maria reconhece isso, reconhece esse poderio, essa soberania de Deus, essa soberania da Trindade sobre todas as coisas. Ou seja, querido, você que hoje está me ouvindo, me vendo, olhando para essa pandemia, olhando para toda esse burburinho político, você pode ter certeza que Deus está no controle. Né? Maria reconhece isso. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa está fora do controle de Deus. E Maria demonstra isso de forma muito forte. Precisamos também ter essa percepção. Ela faz os ricos maus empobrecerem e os pobres enriquecerem. Maria demonstra isso no seu cântico, no verso 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Então, aquele que tem poder econômico diante de Deus não é nada, como aquele que não tem, Deus exalta a hora que Ele quer. E nós temos visto isso na vida de tantos cristãos, né? Que, de origem muito, muito humilde, que Deus o levanta enquanto quantos de origem tão poderosa, rica, Deus abate na sua própria cobiça e pecado. Porque Deus, Ele é esse Deus maravilhoso e justo. E Maria, mãe de Jesus, reconhece isso. E vocês, mulheres, mães, devem também ter essa percepção de que Deus age assim. Ele alimenta os famintos e Ele despede sem nada aqueles ricos que não fazem o bem. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Maria reconhece que há uma promessa, né, na descendência
servos de Deus, escolhidos desde Abraão. E Deus fala: em Abraão será chamada tua descendência, Abraão, Isaque, Jacó, que é Israel, na descendência das 12 tribos de Israel, e não só na descendência física, porque dela veio o Messias, Jesus é da tribo de Judá, mas no sentido espiritual que Paulo esclarece em Romanos, e diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé, aqueles que creem em nome de Jesus, o prometido a todos os servos de Deus, patriarcas, prometido a Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel, que na sua descendência jamais terminaria o reinado e o governo, e Deus cumpre isso na pessoa de Cristo. Maria está reconhecendo isso, porque desamparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, e finalizando, ainda diz no verso 55, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então a promessa de Deus, por toda a história, desde Abraão, está sendo cumprida aqui. E não só desde Abraão, mas desde Adão, quando disse a Maria que a descendência, o filho, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, ou seja, anularia as obras de Satanás, de trazer morte, pecado e condenação ao mundo. E em Jesus, isso é mudado, porque alguns, os eleitos, os escolhidos de Deus, os servos de Deus em Cristo Jesus, seriam separados, tirados da morte para a vida. Então Maria reconhece isso, que a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus que foi prevista desde Gênesis, não é? Capítulo 3, ela se cumpre em seu Filho Jesus. Ela realiza, de fato, tudo aquilo que estava sendo previsto. E por isso, queridos, mães, pais, nós temos que olhar para Maria como serva de Deus, não como divina, não como merecedora de adoração ou mesmo veneração, de respeito, sim, pela pessoa que Deus fez dela, né, sendo a mãe de Jesus, sendo uma serva fiel, sim, copiar esses exemplos que Maria ela demonstra com a sua vida de obediência, de submissão a Deus. São tantas lições, né, da vida de Maria. São tantas mães nas Escrituras Sagradas que são exemplos para nós. Mas são exemplos porque Deus trabalhou no coração delas. O Espírito Santo agiu na vida delas. E esse mesmo Espírito que age na sua vida, mãe, para você ser uma mãe que ensina seus filhos no caminho do Senhor, para que você seja uma esposa valorosa e sábia, para que você seja uma serva de Deus, que de fato tem influência no mundo, é relevante nesse mundo, através da sua vida, do seu testemunho. E para todos os crentes que nos ouvem nessa manhã, para que vocês sejam bênção, assim como Maria foi na sua obediência. Pecadora, em algum momento até incrédula com o próprio Jesus, quando quis prendê-lo com seus filhos, porque era pecadora. Não podemos atribuir a Maria a perfeição, assim como a nenhum de nós. Então lembre que você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas a gente tem que seguir a obediência à vontade de Deus. E que Deus assim use a tua vida, mãe, para que você seja uma excelente missionária na vida do seu filho, porque você cumpre a missão de mãe. E que os pais auxiliem isso, também cooperem com as mulheres, as esposas, as mães, nesse trabalho, em toda a vida comum do lar, e que considerem maridos da sua esposa como parte mais frágil, mas ao mesmo tempo essencial na sua vida, na vida dos filhos, na vida da igreja e na vida da sociedade. Assim a gente despede, desejando um feliz Dia das Mães, abençoado na vida de todos vocês. Aproveite a mãe que você tem, valorize ela, e lembre que ela é falha, pecadora, mas muitas vezes é bênção na presença de Deus. Queridos, eu volto depois, vou pedir para o Valdir para eu voltar depois, para eu fazer aquela pergunta da quarta-feira, certo, Valdir? Ok. Pergunta da parábola do filho pródigo, que o nosso irmão Ricardo Bonfim, ele trouxe a aula para a gente, e eu vou fazer a pergunta para que algumas pessoas
respondam, e aí tem a oportunidade de marcar o pontinho para ganhar a Bíblia com o Inário, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Tá ok, pastor, muito obrigado. Amados, boa aula. Aprendemos bastante nesta manhã. O Senhor complete essas mensagens no nosso coração. Possamos, né, como disse no início, praticar, né, essas verdades que nós temos aprendido. Deus abençoe, viu, pastor Wilson? Continue abençoando, né, a sua vida. Nós estamos partindo para o encerramento da nossa escola. Hoje nós vamos ser bem ágeis, né, aqui. Apesar da gente não estar reunindo, mas as mamães estão em casa, né? E, como de costume, muito poucas delas, né, sairão do fogão hoje. É isso. Se for verdade, podem confirmar aí. Mas vamos fazer o possível, né, para que elas descansem um pouquinho hoje, tenham um dia diferente, né? Aqueles papais que conseguem ter essas habilidades, vamos fazer o almoço, vamos preparar um dia diferente para elas, né? Para que elas possam ter um dia de princesa ou de rainha, né? Vamos dar um presente ao nosso presente. E nós vamos estamos finalizando a nossa escola dominical, agradecendo a presença de todos os irmãos, todos os visitantes, todos aqueles que estiveram conosco nesta manhã. Dizer que foi um prazer enorme poder estar com vocês nesta manhã. Sentimos muitas saudades, né, daquele nosso jeito costumeiro de estar com os irmãos próximos, né, abraçando. E eu tenho refletido muito nesses dias a respeito disso, né? Nós tínhamos uma liberdade muito grande de poder estar juntos, abraçando, de podermos nos confraternizar realmente, viver em comunhão ali juntinhos, né, com os irmãos. E talvez nós tenhamos, né, por muito tempo desprezado este privilégio que nós tínhamos, né? E eu entendo que até neste momento Deus usa isso realmente para chamar a atenção com relação a isso, né? A necessidade que nós temos. E é isso que eu tenho percebido. Como eu sinto falta de estar com os irmãos, de estar com a igreja, de estar junto, né? A gente aproveita para sentir esta necessidade, né? A gente fala, eu sinto falta hoje de poder estar lá com a minha mãe, né? Abraçando ela, beijando, né? Com os meus pais, né? Meu pai, com as minhas filhas, meus netos, né? Meus irmãos. Isso tudo faz muita falta. E a gente, por muito, despreza, né? Então, eu tenho certeza que até neste momento Deus tem falado conosco desta forma, né? Essa necessidade. E num dia tão especial como esse, o Dia das Mães, vamos tentar fazer desse dia um dia diferente, onde nós possamos nos abraçar realmente, ainda que de forma, né, que eu tenho falado sempre, diferente, mas abraçar aqui no coração os nossos entes queridos e principalmente nesse dia as nossas mamães. Eu retorno para o pastor, porque nós vamos, depois que ele fizer as perguntas, nós vamos passar para o pastor Rafael, que vai dar uma continuidade aí, apresentar novamente, né, esta homenagem para as mamães, e aí nós já estaremos encerrando a nossa escola dominical. Então, o pastor Wilson vai fazer as perguntas, dar a oportunidade para que os irmãos respondam, né, e acertem aí, participem dessa campanha, dessa gincana de questionamentos a respeito da palavra, e aí o pastor Rafael já assume, faz o encerramento, então, da nossa escola dominical. Pastor, com o senhor, Deus abençoe, tenha um bom... Convido mais uma vez, só para fechar, todos que estão conosco nesta manhã, estejam conosco no culto à noite, às 19 horas, é um prazer estar com vocês à noite também. Deus abençoe a todos. Amém? Como nós falamos, nós vamos sortear aqui as pessoas que estavam, pelo menos que conseguimos detectar, que estavam no YouTube, no Facebook assistindo, e que são membros da igreja, porque só esses que a gente vai poder conseguir entregar o presente. Não tem só membros da igreja. Não? Então, o Rafael está dizendo que tem outras pessoas de fora também que podem ser incluídas. Mas aí você vai ter que responder na mensagem da igreja no particular, tá? Porque se você soltar na rede normal assim, o outro vai poder colar e responder a mesma resposta. Eu sei que crente não deve fazer isso, mas a gente não pode correr o risco
Então, cada um responde no particular, seja dos irmãos da igreja no meu particular, ou no particular do Valdir, do pastor Rafael, ou a pessoa que vai eventualmente sorteada, não sendo membro da igreja, responde na mensagem secreta aí do grupo de mensagem da igreja, tá bom? Então, o Rafael vai escolher o primeiro aqui. Nós vamos sortear 3 nomes para a primeira pergunta e mais 3 nomes para a segunda pergunta. Dona Maria Lúcia, sua sogra. Olha, marmelada aqui, ó. Acho que eles colocaram um monte de nome aqui, Maria Lúcia. É minha sogra. Minha sogra também está assistindo os nossos cultos e escola dominical, porque a programação deles é em horário diferente, de forma diferente. Então, Dona Maria Lúcia foi a primeira sorteada. Nós vamos sortear os 3 primeiros nomes, aí fiquem atentos para correr e responder, tá? 2. São 3 nomes que nós estamos... Maiara. Terceiro nome, Maiara. Segundo nome, perdão, Maiara. Tá vendo? Não tem só Maria Lúcia. Tem outra pessoa também. Vamos lá. Terceiro nome para a primeira pergunta. Kate. A Kate, tá vendo? São famílias diferentes, tá? Então, esses 3 nomes vão responder a seguinte pergunta. Repetindo, Maria Lúcia, Maiara e Kate. O que o pai pediu para os servos trazerem ao filho que retornou? O que o pai pediu para os servos trazerem ao filho que retornou? Então, lembra a parábola do filho pródigo. O filho retorna e, ao chegar, o pai fala assim, ó, faz isso e traz isso para o meu filho que voltou. Então, responda rapidinho ali no meu WhatsApp, né, os membros da igreja, no meu... no particular meu, no Messenger, seja qual for, e as pessoas que são de fora, como a da Maria Lúcia, responda aí. Ela tem também o nosso WhatsApp, ela pode responder assim também. Agora eu quero os nomes de volta, porque os nomes que já foram podem concorrer à segunda pergunta também. Podem, porque as perguntas são para todos, né? Então, vou dar uma misturada aqui. Mistura bastante aqui para não... Vai que saiu de novo, né? Um dos 3... O Rafael está aqui me auxiliando, está na produção. Escolhe o primeiro nome, Rafael. Para a segunda pergunta, tá? A primeira eu já fiz. Eu tive dúvida da pergunta, me chama no particular que eu faço de novo, mas... Primeira pessoa é Edenis Matos. Edenis Matos estava nos assistindo aí. Então, Edenis Matos, aguarde aí. É capaz de ser da família da Jaqueline, né? Matos. Guarde aí, Deni, que daqui a pouco a gente pergunta para você, faz a pergunta para você. Segundo nome. Verônica está lá dando aula para as crianças. Quem é da família corre e avisa para ela, para assim que acabar a aula, ela mandar mensagem respondendo a pergunta que vamos fazer. E terceiro nome? De novo, a Dona Maria Lúcia. Aí, a marmelada, tá vendo? Eu acho que foi a Simone que cortou esses papéis aqui. Saiu a Dona Maria Lúcia de novo, tá vendo? É que ela é assídua em assistir aos nossos trabalhos, por isso ela foi sorteada de novo aqui. Tá bom? Então, são 3 nomes agora na segunda pergunta. Edeni? Vou mandar as perguntas nos comentários. Quais são os nomes mesmo? Edeni, Maria Lúcia e Verônica. Eu vou mandar as perguntas no... Tá, o Rafael vai colocar as perguntas aí no Face, no YouTube, para facilitar para vocês. A segunda pergunta é para os 3 sorteados. O que representa o filho pródigo na vida cristã? Não é uma resposta mais pessoal, mas lógico que tem que ter reflexo na Bíblia. O que representa o filho pródigo na vida cristã? O que ele representa no dia a dia nas pessoas da nossa casa, ou a pessoa que se relaciona com Deus? O que representaria o filho pródigo? E claro que o filho pródigo aqui é referente ao filho mais novo, né? Que é aquele que retorna para casa. O que ele representa, tá? Então, responda para a gente no particular. O Rafael vai colocar de novo as perguntas no Facebook e no YouTube.
e você vai ter acesso para responder, tá bom? Devolvo a palavra para o pastor Rafael agora, para ele poder fazer o encerramento. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Não tive a oportunidade de falar com vocês nesta manhã ainda. Eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. À noite estaremos trazendo uma palavra a respeito da mãe, exatamente o seu trabalho, o seu papel como educadora no lar dos seus filhos. Então, participe conosco do culto à noite. Eu quero desejar mais uma vez a vocês um feliz Dia das Mães e que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês. Esse é o meu desejo como pastor da igreja, Presbiteriano do Bom Pastor, e a igreja toda envolvida com isso. E nós vamos passar novamente a homenagem, né, deixa eu abrir aqui, a homenagem que nós temos preparado para vocês, e agora vocês vão poder ouvir. Que Deus abençoe vocês. Logo após o encerramento da mensagem, nós estaremos encerrando a nossa transmissão. E outra, eu quero dizer para o pessoal do YouTube, nós temos visto vocês sim. Receba o nosso abraço, muito obrigado pela presença de vocês. Que às vezes o pessoal do Face, eles entram com maior intensidade com mensagens, e quando nós vamos ver, já passou a mensagem do pessoal do YouTube. Mas temos visto vocês assim, que Deus abençoe e continue a convidar pessoas, amigos, para participar conosco, tá bom? Deus abençoe grandemente